Aleluia, você vai achar o versículo 7. Glória a Deus. 2 Crônicas 14, verso 7. Louvado seja Deus. Dá um pouquinho mais de retorno para mim, Fagundes, se possível. Aleluia. É que senão a gente fica se matando aqui, irmãos, para falar, não tem noção da voz, né? Tá legal. Acho que chegou. Amém? Como a pastora disse, nós estamos em manutenção das caixas, então se o som não sair muito limpo aí, os irmãos nos perdoem. Mas a ideia é melhorar aí para a nossa conferência. Glória a Deus. Reforço também o convite aos irmãos. Próximo dia 2 de março, se programe, vem para a clínica conosco. É um lugar muito bom. Eu falo que ali é uma escola de vida, né? Você vai ver umas situações ali que às vezes a gente pensa que é só com pessoas que vivem em família desestruturada. E na verdade não é. Tem muita gente ali que teve oportunidades na vida, cresceu em boa família, tiveram bons empregos, tiveram uma história até de sucesso na vida. Mas às vezes não teve o que? A estrutura, a base espiritual que talvez você está recebendo hoje, para poder confrontar uma crise, para poder suportar às vezes uma estação da vida dele. E caiu numa situação como aquela, né? E hoje, infelizmente, está vivendo aí essa condição. Mas eu vejo que é muito importante para a gente valorizar aquilo que nós temos recebido, que tem chego, irmãos, de graça na nossa mão, né? Tem chego de graça. E hoje nós temos muitos recursos, né, para ouvir a palavra do Senhor. Isso é muito enriquecedor. Então, se programe. Dia 2, esperamos ter você lá conosco. Você encontrou aí, capítulo 14, 2 Crônica. Aleluia. Eu acho... Isso, está certo. Diz assim a palavra do Senhor. Disse ele ao povo de Judá: vamos construir estas cidades com muros ao redor, fortificadas com torres, portas e trancas. A terra ainda é nossa, porque temos buscado o Senhor, o nosso Deus. Nós o buscamos e Ele nos tem concedido paz em nossas fronteiras. Eles então as construíram e prosperaram. Amém? Queridos, essa palavra é uma declaração de um homem que foi levantado por Deus no seu tempo, para dar continuidade àquilo que Deus tinha de planos e projetos, tanto para Judá, como para todos aqueles que descenderiam daquela tribo, daquele povo. A Bíblia nos fala a história desse homem, que ele assume uma responsabilidade no seu tempo de governar. Governar aonde? O reino de Judá. Porém, ele pegou este reino em um tempo de muita dificuldade. Um tempo em onde uma grande crise estava instalada. Quando nós entramos dentro da história, aonde foi relatado esse texto, nós vamos observar que era um tempo de muita guerra. Um tempo, irmãos, que Israel estava tentando se estabelecer depois de uma grande divisão. Quando o texto declara o momento deste homem, declara, irmãos, um tempo que havia uma virada acontecendo dentro daquele povo chamado povo de Deus. Para que a gente entenda quem é este homem, ele foi chamado de Rei Asa. O seu pai, ele sempre tinha um trocadilho que a gente sempre brinca entre os crentes, dizendo assim, quem era o rei que tinha asa em casa, né? Era o pai de Asa, o rei Abias. Ele era, irmãos, filho de Roboão. Roboão, por sua vez, era filho de Salomão. E Salomão era filho de Davi. Quando falamos da história desse personagem que nós vamos falar nessa noite, nós falamos de alguém que era neto de Salomão. Alguém, irmãos, que recebeu uma herança espiritual, alguém que recebeu uma herança cultural e que recebeu, acima de tudo, uma responsabilidade de governo na sua mão. Olhamos para a história do rei Asa, desse homem. Nós vamos observar, irmãos, que sobre ele estava uma responsabilidade de quebrar um ciclo.
E eu quero pôr um tema nessa mensagem dessa noite, você que gosta de anotar: escolhido para quebrar ciclos errados. Escolhido para quebrar ciclos errados. Quando nós falamos do rei Asa, nós falamos de alguém, irmãos, que foi vivendo uma influência desde a infância, de alguns comportamentos errados da sua família. Nós muitas vezes falamos do rei Salomão e lembramos de Provérbios, Cantares, lembramos, irmãos, de Eclesiastes, livros que dão impactos na nossa vida. Mas muitas vezes nos esquecemos de uns detalhes. O rei Salomão foi um homem que ele praticou atos, irmãos, que desagradou muito a Deus. Como? Ele fez alianças com mulheres estranhas. O povo de Israel, o povo de Judá, eles tinham, irmãos, Deus como seu único Senhor. E Salomão, ele permitiu que outros deuses fossem cultuados na terra de Israel. Nós olhando para a vida de Salomão, nós vamos observar que ele abriu uma porta para o pecado entrar. Tanto que outros deuses começaram a ser adorados, práticas heréticas começaram a ser evidenciadas dentro do povo de Israel. E esse comportamento de Salomão foi transferido para o seu filho Roboão. Roboão, que era o seu sucessor, não deu um jeito de acabar com isso e transferiu para o seu filho Abias. E agora, o seu filho Abias havia transferido para Asa. Asa, irmãos, foi alguém na Bíblia que nos dá um exemplo que tomou uma decisão de quebrar um ciclo, de quebrar um comportamento. Ou ele faria isso, ou ele repetiria os atos dos seus pais. E isso traria consequências para o povo de Israel. Quando Asa, ele assumiu o trono, Israel estava debaixo, o versículo de número 3, você pode conferir essa situação, não sei se a Zélia vai projetar, você vai ver, irmãos, que Judá estava debaixo de uma idolatria. Era um povo que tinha Deus, Yeshua, Jeová como seu Deus. Tinha, irmãos, um Deus que era poderoso, que abriu o mar, que deu a terra prometida. Mas agora eles estavam dividindo essa glória do Deus que os deu livramento. Um Deus que lhe deu uma terra prometida. Ele estava agora dividindo essa glória com outros deuses, deuses estranhos. A idolatria estava reinando no meio de Israel, quando Asa assume o seu trono. Como se não bastasse outra crise, a frieza espiritual. A frieza espiritual também estava contida no coração daquele povo que se dizia um povo de Deus. E por fim, nós vemos também que a partir do versículo 4 e 5 também, que eles haviam abandonado a palavra de Deus. Então, não bastava a idolatria, não bastava a frieza espiritual, eles estavam desprezando a palavra. Tudo que Deus havia ensinado para eles durante aquele tempo, havia sido usado como desprezo. Eles não se importavam mais com os sacrifícios, não se importavam mais com a presença nas festas anuais. Israel tinha todo um cronograma espiritual para cumprir, mas o povo, eles por se virarem aos deuses estranhos, haviam abandonado esse comportamento com Deus. Tudo que Deus havia dado para eles, eles agora estavam abandonando. E o que isso trazia de consequência? Guerras, tribulações, lutas para a vida do povo. Desde o tempo em que Salomão morreu, nós sabemos, irmãos, aqueles que são leitores da Bíblia, que o reino de Israel, aquele reino que Davi lutou tanto para juntar, se dividiu em dois. Houve uma ruptura, houve uma rachadura. E agora, esse rei que nós estamos aqui falando dele, ele assumiu aquele reino, que é o reino de Judá, que levava a palavra de Deus, porque Israel havia se corrompido tremendamente. Olhando para esse texto, nós aprendemos coisas muito importantes. Nós aprendemos, irmãos, que quando este homem assume aquela área de governo, ele assume essa responsabilidade de mudar o estado espiritual de Judá. Nós vemos que ele teve que ter uma decisão na sua vida. Ou ele vivia esses ciclos que ele estava vivendo com seus pais, ele trazia aqueles comportamentos errados que as gerações antecessores traziam,
Ou ele tomava um posicionamento e quebrava aquilo para que Israel vivesse um novo tempo. Ou melhor, para que Judá vivesse um novo tempo. Este homem, ele é um exemplo para mim e para você de alguém que olhou para a história da sua família e decidiu mudar. Decidiu tomar posicionamento. E decidiu quebrar um ciclo que ela era. Um ciclo de dor, um ciclo de tragédia, um ciclo de percas. E ele agora, ele assume o trono. E a Bíblia fala que ele faz o que agrada ao Senhor. Uma coisa me chamou a atenção, eu perguntei a Deus. Falei, como que um povo que era idólatra, frio espiritualmente, um povo que havia abandonado a palavra. Se você olhar no versículo de número 1 do capítulo 14, vai dizer que quando Asa assume, ali eles têm 10 anos de paz. Como que um povo que está pecando tanto, um povo que está cometendo tanta coisa errada, pode ter, irmãos, uma paz duradoura? E uma coisa chama a atenção, para quem ler esse texto, te aconselho a ler em casa, capítulo 14, capítulo 15, você vai ver a história completa desse rei. Ele é um homem, dentre as linhagens dos reis, que mais experimentou uma paz duradoura. E eu perguntei para Deus, por que esse povo com um comportamento tão pecaminoso conseguiu viver uma paz tão duradoura? E o Senhor me revela, falou comigo no meu coração. Falou, é simples. Quando o corpo ele pode estar corrompido, o corpo pode estar gangrenando, o corpo pode estar doente, o corpo pode estar sofrendo, mas se a cabeça que governa estiver em mim, todo o corpo terá vida ainda. Então, meu querido, sabe o que essa palavra fala com você? De repente, na tua casa, você é o único crente daquela casa. Talvez na empresa que você trabalha, você é o único crente que está naquela empresa. Talvez você é patrão de um grupo de pessoas. Todo mundo é ímpio, mas você é um governo ali espiritual. Se você estiver com a mente sã no Senhor, fique em paz. Todo o corpo vai ser preservado, porque pela tua vida, a santificação vai cobrir aquele lugar. Ali nós vemos que este rei, ele era um rei que tinha uma mente no Senhor. Seus pais erraram, mas ele estava disposto a acertar. Seus pais praticaram coisas, ou tiveram atitudes, e se você ler a linhagem dos reis, você vai ver lá, fizeram coisas que desagradaram ao Senhor. Se você ler as crônicas do pai de Asa, você vai observar que ele era o quê? Um meio crente. O que é o meio crente? É aquele que vem domingo na igreja, se enche de Deus, mas no meio da semana está atrás de horóscopo, está atrás aí de falso profeta, está atrás, irmãos, de conversa fiada para fortalecer a sua vida. Ele era um meio crente, não era alguém que tinha um coração totalmente entregue. Mas agora Deus escolhe esse homem, coloca ele no trono, dá um governo para ele e fala assim, olha, você vai dar continuidade da minha palavra, dos meus feitos, você vai dar continuidade daquilo que eu tenho trazido para este povo, para esta nação, para as famílias, para o povo, para a sua casa. Eu quero dizer que Deus nessa noite levanta cada um de nós nessa responsabilidade. Talvez você vai dizer para mim, pastor, eu não sou rei. Você não é rei, mas você está de governo dentro do seu lar. Você pode ser um homem, pode ser uma mulher, pode ser um jovem. Se Deus te levantou, te escolheu naquele lugar, é porque tem um propósito para cumprir através da tua vida e para mudar a história. Para quebrar ciclos que às vezes vêm errado de geração. De geração. Seus pais eram idólatras. Seus pais não se preocuparam em trazer um reavivamento para o povo. Seus pais abandonaram a palavra. Mas ele estava ali, se lemos a partir do verso 3, você vai ver que ele começa uma reforma espiritual. E qual é a consequência dessa reforma espiritual? Ele manda tirar os altares, ele manda tirar, irmãos, todo tipo de poste ídolo, todas as imagens que havia em Israel, ou melhor, em Judá, tudo que tinha naquele lugar, que poderia entristecer o coração de Deus, ele começou a tirar. Ele mostrou que o seu coração, ele estava pronto a servir e a fazer o que agradava a Deus. Ainda que vozes influentes na vida dele, vozes do passado, vozes que dominavam muitas vezes a sua maneira de pensar, falavam o contrário. Mas ele
em certo momento da sua vida, tomou a decisão de viver uma nova estação com Deus. De quebrar um ciclo de repetição de coisas erradas. Minha pergunta que fica, como está o seu coração hoje para Deus? Como que Deus pode hoje avaliar o seu coração? Ele encontra em você alguém que está quebrando ciclos, que muitas vezes está repetindo coisas que vêm errado na sua vida? Ou será que você está até hoje iniciando comportamentos que desagradam a Deus e está pensando em transferir isso para outra geração? Como que Deus pode hoje avaliar o nosso coração? Este homem, ele toma uma decisão na sua vida. Meus pais erraram. E isso muitas vezes, irmãos, a gente começa também a praticar coisas que nossos irmãos que eu falo sanguíneo, nossos pais, nossa mãe, muitas vezes viveram e a gente começa a repetir esses erros. Quantas pessoas você não ouve falar? Olha, meus avós se separaram, meus pais se separaram, e eu estou vendo que o casamento não é para mim. Você já viu isso pelo menos uma vez na vida? Isso é repetição de coisas erradas. É um ciclo. Por quê? Porque quem agora assume o compromisso, olha para trás e fala assim, não deu certo, lá não vai dar certo comigo também. Não deu certo? Separa. E quando nós falamos, irmãos, de falência de projetos na vida. Ah, meu pai sonhou tanto, mas não foi para frente. E acabou abandonando no meio do caminho os seus projetos. Já vi que eu vou ser um fracassado também. E muitas vezes a gente vai repetindo, a gente até começa, a gente até inicia o projeto, mas a gente costuma olhar para trás e ver aquela situação que influencia muitas vezes a nossa vida, nos dominar, nos assenhorar daquilo que você poderia estar quebrando hoje. Deus está falando para alguém aqui hoje, é tempo de quebrar esses ciclos. Não é porque os teus ancestrais não deram certo que você não vai dar certo. Você tem um Cristo que ele é novidade de vida. E hoje ele pode romper toda palavra de destruição, toda palavra, irmãos, de ciclos errados e te dar um novo tempo. De fazer um rei asa dessa geração. De fazer, irmãos, como alguém que está colocado em posição de cabeça, como ele foi colocado. Mas agora com a mentalidade de mudar uma história. Com a mentalidade de mudar um ciclo de repetição de coisas erradas com coisas que vão dar certo. A palavra que Deus nos fala aqui, dentro da história de Asa, que ele pode mudar qualquer circunstância que vem de gerações na sua família. Quantas vezes a gente não vem trazendo dores? A gente vem trazendo traumas, porque lá atrás sofreram, lá atrás vivenciaram. E a gente tomou aquilo para nós e a gente vem trazendo isso junto. E tem interferido no seu presente. E tem interferido no seu futuro. Quem está me entendendo, dá glória a Deus. Isso para encher a casa de alegria. Você agora precisa se avaliar. Você precisa se examinar. E que ciclo é esse que está impedindo? Porque Asa, um momento da sua vida, ele parou e ele olhou para a história da sua família. Falou, peraí, meu tataravô Salomão se aliançou com um monte de mulher estranha. Quantas maldições ele trouxe para a família? Roboão, o meu avô, desculpa, meu avô, ele também não ficou muito tempo no reinado. Meu pai era meio crente. Meu pai tinha uns comportamentos errados. Eu não me lembro o número exato, mas o pai dele casou-se com uma tonelada de mulher. Por quê? Porque Salomão, ele era um homem descontrolado para a mulher. Os irmãos lembram quantas mulheres ele tinha? Quantas? Conta para alguém que não sabe ainda. 300 esposas, 700 concubinas. Alexandre, para que tanta mulher assim, né? Não damos conta de uma? Oi, Jesus. 1000 mulheres. Esse comportamento
se repetiu no próximo, e se repetiu no próximo. Quando nós chegamos à história de Asa, não fala nem quantas mulheres, não fala nem quem é o nome da esposa dele. Sabe por quê? Porque já não era mais importante esse comportamento errado na vida dele. Quando Deus anula uma história na Bíblia, é sinal, irmãos, que aquilo já não faz mais parte da vida de alguém que rompeu um ciclo. Quando você não se lembrar mais do seu pecado, quando você não se lembrar mais daquilo que você fazia repetidamente que desagradava a Deus, é o sinal que Deus está falando, eu não me lembro mais dessas coisas. Isso já passou de você. Isso já não faz mais parte da sua vida. Nós vemos que Asa, irmãos, ele toma a iniciativa de começar a quebrar, irmãos, esses altares. Ele trouxe um reavivamento espiritual para Jerusalém, para Judá. E ele agora traz o povo. Olha o que diz no versículo de número 5, se eu não me engano. Deixa eu conferir aqui. Retirou os altares idólatras e os altares de incenso de todas as cidades de Judá, e o reino esteve em paz durante o seu governo. Versículo 4. Ordenou ao povo de Judá que buscasse ao Senhor. Buscar ao Senhor é o quê? É trazer de volta a presença. É buscar a presença. Opa! Espera aí, meus ciclos estão dando errado porque eu perdi a presença de Deus. Ele traz a presença de Deus de novo. Ainda no versículo 4. Ordenou ao povo de Judá que buscasse o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e que obedecesse às leis e os mandamentos. O que ele trouxe? Resgate da palavra. Diante desse comportamento, ele entendeu, ele virou uma chave nessa hora. Né? Por exemplo, Pablo Marçal, ó, virou uma chave. Misericórdia, está amarrado. Sangue de Jesus tem poder. Né? Pega a senha, irmão. Bom, pega essa. Ele olhou, ele viu que havia um poder, irmãos, em servir a Deus. Havia algo que se liberava quando ele voltava totalmente o seu coração a Deus. Versículo 2, subindo um pouco mais, vai dizer assim, ó, que Asa fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova. Quando nós andamos, irmãos, na presença do Senhor, fazendo o que Ele aprova, Ele vai nos dar ousadia, Ele vai nos dar capacidade, vai nos dar intrepidez, para a gente anular tudo aquilo que a gente vem trazendo como um ciclo ruim na nossa vida. Quanta gente não acredita que vive uma maldição hereditária? Um monte, está sentado às vezes numa cadeira como você. Quem já ouviu falar de maldição hereditária? Maldição que atravessa de um para o outro. E ela é quebrada quando eu recebo Jesus verdadeiramente no meu coração. Seus pais fumavam, não significa que você vai fumar. Se a tua vida estiver em Cristo, acabou, você matou esse ciclo. Tá bem, gente? Vamos entender isso. Cristo, ele ele anula todos os nossos pecados. Vemos aqui que ele voltou o seu coração para Deus. Talvez hoje você precisa romper ciclos. Por quê? Porque quando ele entendeu isso, ele trouxe paz. Sabe o que Deus disse? Eu vou te dar uma paz duradoura. Foi um dos reis que menos enfrentou o adversário. E toda hora, o texto bíblico fala que havia guerra entre nações e cidades. E Deus pegou Asa com aquele povo, pôs no cantinho deles, falou, aqui ninguém vai tocar. Ficou 10 anos tranquilinho. Ficou 10 anos em paz. Até que se levantasse o adversário. Mas isso daqui a pouco eu te explico. Enquanto ele buscou o Senhor, ele teve a paz, ele teve a tranquilidade, Deus promoveu a segurança para ele. Agora o que é melhor? Que a gente aprende nessa palavra. Como que eu mudo a minha letargia espiritual? Como que eu anulo a minha frieza espiritual? Porque muitas vezes a gente está assim. Não é porque você está aqui na igreja que você está, voando com Deus. Tem muita gente que está sentado que nem um zumbi numa cadeira dessa. Não sente mais o louvor, não sente mais a palavra. O aleluia e o glória a Deus do seu lado o incomoda. Vem para a igreja, senta, ouve, até canta. Mas está morto. Por tu que o irmão vai falecer que está morto, irmão?
Se não for, dá um glória a Deus aí, irmão, só para mostrar. Como que ele quebrou esse ciclo? Diga comigo assim: trabalho. Você quer quebrar ciclo de frieza espiritual? Arregaça as mangas e começa a trabalhar para o Senhor. Começa a traçar projetos e planos para Deus, não para você. Sabe qual é o nosso problema? A gente quer que Deus reflita na minha vida a prosperidade. E a primeira prosperidade que tem que ser refletida na minha vida é a prosperidade para Deus. Olha o que o texto nos diz aqui, ó, que nós lemos. Vou ler o versículo, o verso um pouquinho antes. Também construiu cidades, versículo 6. Também construiu cidades fortificadas em Judá. Aproveitando esse período de paz, ninguém entrou em guerra contra ele durante aqueles anos. Quantos anos foram? Diga comigo, 10. Pois o Senhor lhe deu descanso. Olha que coisa linda. 7. Disse ele ao povo de Judá: vamos construir essas cidades com muros ao redor, fortificada com torres, portas e trancas. Sabe o que está dizendo, irmão? Para repreender toda frieza, todo desânimo espiritual, é você sair da sua preguiça. Sabe qual é o nosso problema? A gente até está trabalhando muito, fala, ai Deus, me ajuda. Só que no fundo, você cruza o braço e não se esforça para mudar. Você quer que Deus resolva o teu problema. Você quer que Deus faz o pirili-pim-pim na sua vida. E irmão, quer mudar esse estado, quer que romper esse ciclo de frieza, não é porque os seus pais anteriores, irmãos, abandonaram a fé, desistiram de Cristo, que você vai ter que desistir. Deus está te chamando para viver um novo tempo, para ser uma influência para essa geração e para as futuras. Deus pode fazer coisas tão grandes com você agora, como Ele nunca fez na história com ninguém. E é com você que Ele faz, é com a tua história. É com a tua decisão de querer romper esse ciclo. É sair, irmãos, dessa tua letargia espiritual, desse teu desânimo, desse teu mimimi. Sabe qual é o nosso problema? A gente sabe reclamar demais e somos mestres para isso. E estamos tendo, irmãos, uma falha tremenda na hora de nos desenvolver para Deus. Não crescemos para Deus. Nós somos como a palavra que o Robson pregou numa quarta-feira aqui, ó. Nós somos a lagarta dentro do casulo. E que a gente não quer romper com as asas. A gente não quer soltar as nossas asas. Quando a asa ele olha e fala assim, peraí, é asa? Então vamos voar. Vamos voar. Esse homem ele pensou, meu Deus, se eu virar meu coração para o Senhor, eu resgatar a primícia do relacionamento com Ele, alguma coisa vai acontecer. Eu quero dizer uma coisa para ti, querido. O encontro genuíno com Cristo, alguma coisa vai fazer na tua vida, vai mudar qualquer área da tua história. Não tem como você ficar do jeito que é. Não tem. E eu quero dizer para você, é noite de você viver diferente para Deus. Deus está fazendo um convite aqui nessa noite. Estou te chamando para romper ciclos e começar novas etapas na tua vida. Para começar novos planos. É tempo de ir para outros caminhos. E Deus tem isso para ti. Olha a consequência disso. Paz, segurança e prosperidade. Prosperidade. Eles então construíram e prosperaram. Quem quer prosperar aqui na vida? Levanta a mão assim, ó. E quem quer prosperar tendo um testemunho dizendo assim, ó, foi o Senhor que me deu. Então dá notícia aí para esse companheiro, essa companheira sua, dizendo assim, ó, você tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Quer tudo de mão beijada? Tem que trabalhar. Como que um servo trabalha? É anunciando a palavra. É usando o seu Instagram para realmente o que é bom. É usando o seu Facebook, suas redes sociais, sei lá. Os seus contatos do seu Instagram. As suas relações interpessoais para construir algo na vida do seu próximo. Não é ligando para fazer fofoca.
Não é entrando em contato para criar contenda, ou colocando palavras inflamadas nas redes sociais. É construindo algo de bom na vida do próximo. É para que você olhe com os olhos de Cristo e diz: olha, foi Deus quem fez. Foi Deus quem mudou. Tempo de quebrar ciclos. Cara, você está no começo de um ano. Tanta coisa pode acontecer em 2024 na sua vida. Mas tem que sair, irmãos. Tem que começar a trabalhar. Você tem que decidir fazer alguma coisa com Deus. Eu quero que você responda para si próprio. Qual foram os teus planos para com Deus para esse ano 2024? Ah, pastor, nenhum. Está vendo como você está em falha? Volta o teu coração para o Senhor. Faça os teus planos com Deus. Para depois você pensar nas demais coisas. O livro de Joel fala muito isso. O povo abandonou a construção do templo para começar a construir as suas próprias casas. Deus foi, deu um puxão de orelha e chamou o povo ao quê? A uma consagração. É um tempo que Deus está chamando a igreja. Nós vimos ontem na clínica pessoas sendo recuperadas. Só que tem, sei lá, 20 vezes mais talvez solto pelas ruas aí. Precisando, sabe do quê? Às vezes uma abordagem sua. Do seu trabalho na vida dessa pessoa. É parar e falar assim, ó, tenho mais do que dinheiro para te dar, eu tenho Jesus para entregar na tua vida. Fazer isso. O povo arregaçou as mangas, o avivamento veio. E veio de tal maneira que esse povo prosperou tanto, irmãos. Eles prosperaram tanto, ficou uma nação tão poderosa. Aí levanta quem? O inimigo. Diga comigo assim, o inimigo se incomoda com a minha prosperidade. Você acredita nisso? Pode acreditar que é verdade. O inimigo levantou. Os versículos abaixo vai falar que Zerá, um rei etíope, ali da África, se levanta contra Jerusalém. E ele queria ir lá e dominar Jerusalém. Só que ele esqueceu que tinha um Deus que era maior do que qualquer pessoa que estava naquela cidade. A Bíblia vai nos falar que Asa tinha 580 mil guerreiros. 300 mil de Judá e 280 mil de Benjamim. Somando, o exército dele era 580 mil. Diga comigo, uau. Pode ficar mais bonito? É gente pra caramba, né? Só que o inimigo tinha 1 milhão. O inimigo tinha 1 milhão, o dobro. Aí é misericórdia. Tinha 1 milhão. Na probabilidade, poderia ter condição de ganhar do exército etíope? De jeito nenhum. Mas ele clamou a Deus. Ele tinha um Deus que ajudava. O inimigo ele pode vir dobrado, triplicado, quadriplicado, ele pode vir com todas as armas, todas as forças. Uma coisa é certa, mais é o que está contigo do que o que está com o inimigo. Maior é o teu Deus do que o Deus do inimigo. Maior, irmãos, é aquele que nos segura e nos sustenta do que aquele que quer nos derrubar, irmãos, na nossa vida. Mas nós temos que quebrar ciclos. Vamos lá? Temos que quebrar errados na nossa vida. Senão, você vai cair vezes por vezes. Eu vou dizer uma coisa, você pode ser aqui representado pelo 580 mil guerreiros. E teu inimigo tem metade. Se você não quebrar ciclos errados, ele vai te destruir no estalar de dedo. Pare e pensa na sua vida. A tua vida está de paz, de descanso, ou está uma vida de uma guerra incansável? Tem gente que não sai da prova, irmão. Já viu isso? Tem gente que não sai da prova. Acaba uma, esses dias chegou a notícia de uma irmã que está doendo. Eu falei, meu Deus, a enfermidade fez um cômodo na casa da irmã. Não sai da enfermidade. Acaba um, começa outro. Acaba um, começa. Tem muitos de nós que ficam assim, guerras constantes. E guerras humanas, não é guerras de Deus. O inimigo levanta, vem, rouba os teus recursos. Aquele dinheirinho que você está programando para fazer uma viagemzinha, aí vem uma tribulação e leva aquele teu dinheiro embora. Você está pensando em reformar a casa. Pô, parece que dá tudo errado. Não é?
Ou quando você fala assim, agora consegui, pô, parar e descansar. Aí vem um trem que parece dar um soco nas tuas costas, você tem que correr mais. Já viu vida de gente que não descansa? A minha pergunta é, você não está tendo nenhum ciclo errado na sua vida? Você não está repetindo um comportamento que muitas vezes você viu dar errado lá atrás e você está agindo do mesmo jeito? Pensa nisso. Que se você não romper, se não buscar mudar isso, eu sinto muito a palavra que eu vou te dar. Você nunca vai parar de lutar incansavelmente na sua vida. Você vai estar com 50 anos, 60 anos, 70 anos, parecendo que você tem 20 anos a mais. Você vai ficar acabado. Porque você não é de ferro, companheiro. Você não é de ferro. Você não é máquina. A gente vai lá, troca uma peça, você fica novo de novo, não. Teu coração vai cansar. Você vai ficar triste. Sua mente vai cansar. Você vai parar de querer insistir. Um monte de situações orgânicas na sua vida vai começar a te atingir. Você vai parar de gerar sonhos. Quem está me entendendo? Diga amém. Fecha o teu olho e vou fazer essa pergunta. Você entra para dentro de si. Não está precisando, meu irmão ou minha irmã, quebrar algum ciclo errado na sua vida? Eu quero convidar você a se colocar de pé. Fiz um esboço que eu nem entrei nele. Nem entrei. Aleluia. 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 Pensou no que eu te perguntei? Será que não tem ciclos para romperem aí? Porque seus pais experimentaram certas coisas, você hoje acha que você tem que experimentar também? Diga comigo assim, a minha vida, ela é única. Seus filhos não é você. Pais, eu vou dar uma notícia para você. Vou dar, na verdade, um conselho. Não tenta resgatar suas frustrações nos seus filhos. Naquilo que você não deu certo na vida. Não tenta oprimir eles a viver. Deixa eles viver a vida deles. Está entendendo isso? Aconselha, para não errar. Mas às vezes nós como pais, queremos compensar as nossas frustrações nos nossos filhos. Eu queria ser médico, não fui médico, meu filho vai ser médico. Para com isso. Para com isso. Nunca faça isso. A sua vida é única, a vida deles é única. A vida da sua esposa é única. Você não vai dar salvação para ela, nem ela para você. Por isso que a decisão ela tem que ser pessoal. Tem ciclos que eu tenho que romper de tempo em tempo na minha vida. Eu vou dar um testemunho para vocês. Eu pedi para você ficar de pé que eu vi gente dormindo. Para não dormir mais. Quero ver você dormir em pé. Me ensina essa técnica agora. Meu pai, isso eu conto muito no encontro com Deus. Meu pai era um adúltero. Adúltero mesmo. De 1, 2, 3 mulheres ao mesmo tempo. Sangue bom. Pensa um pai maravilhoso. Para cuidar, para levar no médico, suprir necessidades. Mas era promíscuo. E eu, quando eu entrei na minha adolescência, sabe qual era a instrução dele? Homem bom é homem que tem várias mulheres. E novinho, irmãos, começou a me levar para os ambientes que ele ia. E eu comecei a viver aquilo que ele viveu. Na minha cabeça, o homem não podia ser fiel à esposa. O homem tinha que ter, mesmo. E eu louvo a Deus que eu encontrei a pastora Marta, que mudou meu coração. Ela me apresentou a Deus. Minha mulher me apresentou a Deus. Mulher não, mulher pode ter qualquer um, né? A minha esposa. Te amo, meu amor. Quando eu fiz o encontro com Deus, eu disse, eu vou quebrar esse ciclo na minha vida. Eu nunca traí a minha esposa, para a honra e glória do Senhor. Mas não pensei? Claro que eu pensei. Você acha que eu não tive vontade? Claro que tive.
Você acha que o diabo não trabalhou? Claro que trabalhou. Começo de casamento, casamos, ela estava grávida. Sabe? A mulher grávida já não tem aquele desempenho da mulher nova, sem nada, vamos assim dizer, né? Um monte de complicação. Pensa um homem com a mente perturbada nesse contexto. E um dia eu falei, não, Deus, eu quero quebrar esse ciclo na minha vida. E eu rompi isso, Mário, na minha vida. Falei, Deus, eu não quero isso para mim. Quero ser fiel à minha esposa. Para honra e glória, estamos aí há 33 anos juntos. Ficha limpa, irmão. Pode votar em mim. Ficha limpa. Louvado seja Deus. É fácil? Não é. Você acha que Asa chegou, gente, nós vamos mudar a estrutura, vamos mudar a história aqui de Israel? Você acha que foi fácil? Teve gente que não queria largar a idolatria. Teve gente que falou, meu Deus, nós vamos voltar aquelas tradições do Deus de Israel. Não. Mas ele perseverou. Porque a cabeça que governa, se você governa uma situação dessa, você tem que ser a pessoa mais empolgada. O corpo não pode dominar a cabeça, é a cabeça que domina o corpo. Está entendendo? Cuidado com as demandas da vida para você, para ela não desfocar você de Cristo. Deus te chamou para romper essa situação e começar uma nova etapa. Olha um profeta usado por Deus naquela época. O profeta Azarias, falou para Asa, o Senhor está com vocês quando vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele deixará que o encontrem. Mas se o abandonarem, Ele os abandonará. Eu tenho que dar para receber. Asa, ele se lançou nas promessas de Deus. Viveu 10 anos. Quando Deus viu que ele se lançou e estava com um coração fiel, sabe o que Deus deu para ele? 25 anos de paz. Ele deu 10 e recebeu 25. Está entendendo, irmão? Às vezes tem situações que você tem que se lançar. Deus não tem que mandar um raio na tua frente para te dar um sinal. Você está precisando tomar uma decisão agora de mudar esse ciclo. Mudar o teu coração. Voltar às primeiras obras. Reconsiderar a sua vida com Cristo. E falar, Senhor, eu quero voltar a fazer aquilo que eu vivia antes. Voltar a profetizar. Voltar, irmãos, a orar com fervor. Voltar a falar língua estranha. Está cheio de gente batizada com o Espírito Santo que você não consegue ouvir nem um blá 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 dele. Acabou, nem manifesta mais. E ainda o que é pior, o diabo semeia, irmã Vânia, dizendo assim, será que eu fui batizada mesmo? Já viu isso? Isso é a voz do cão para a sua vida. Mas a voz de Deus é, rompe esse ciclo e volta à minha presença. Eu quero orar com você aqui hoje. Quero orar com pessoas que querem quebrar ciclos. Ciclos de erro. Ciclos que você sabe que está atrapalhando. Tem trazido dores, tristezas, chateações. Se tem alguém aqui nessa noite, sai do seu lugar, vem aqui na frente, quero orar com você.